Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu, Letícia, juntamente com o Tiago, vamos estar fazendo a apresentação da determinação do ácido acético em amostra de vinagre adulterada com ácido clorídrico, da instituição de ensino Universidade Federal de Ouro Preto, da disciplina Química Analítica A, de código Q 193, ministrada pelo professor Dr. Maurício Xavier Coutinho. Esse é o artigo no qual nos embasamos a apresentação, retiramos ele da revista Química Nova e ele foi publicado em 24 de 2 de 2010. O vinagre ele é obtido através da fermentação acética do vinho e deve conter uma acidez volátil mínima de 40 gramas por litro expressa em ácido acético, ou seja, 4%. A eletroanalítica é um conjunto de métodos analíticos qualitativos e quantitativos baseados nas propriedades elétricas de uma solução ou do analito na solução. Esse método nós temos os métodos interfaciais e os não interfaciais. A titulação potenciométrica ela é um método eletroanalítico interfacial, enquanto a titulação condutométrica é um método não interfacial. O método potenciométrico está diretamente relacionado com a eletroquímica, em que ocorre o desequilíbrio de cargas na superfície interna e externa da membrana. Aqui nós temos uma representação de uma célula eletrolítica, em que nós temos presente uma solução de zinco, um eletrodo de zinco. Aqui nós temos uma solução de cobre e o seu respectivo eletrodo de cobre. Nesse caso, nós temos que o anodo ele é o zinco e o catodo ele é o cobre. Para saber quem é o catodo é o cobre, nós vemos pela semi-reação, nós vemos pelo fluxo de elétrons, em que o anodo ele oxida e o catodo ele reduz. Essa ponte salina ela existe para permitir a migração dos íons de uma solução para outra. Essa transferência de cargas de elétrons, ela gera uma diferença de potencial que é verificada pelo voltímetro. A condutometria mede a condutância elétrica de soluções iônicas por meio da migração de íons positivos e negativos com a aplicação de um campo eletrostático. É possível concluir assim, então, que a condutância depende do número de íons presentes na solução, das suas cargas e da mobilidade dos íons também em solução. A célula condutométrica ela consiste em um recipiente para a solução e dois eletrodos de platina ou discos postos paralelamente, como representado na figura 2. Para a titulação condutométrica, os eletrodos devem ser mantidos em posição fixas e rígidas durante toda a titulação. Estes eletrodos eles são dispostos verticalmente com o fim de evitar a deposição sobre eles durante a titulação. Para que essas medições possam ser realizadas, deve haver a ligação da célula ao medidor de condutividade, capaz de prover à célula uma corrente alterada, de forma reduzindo a chance de ocorrer a eletrólise, que causaria a polarização dos eletrodos. Na titulação condutométrica, o ponto final ele é marcado pela descontinuidade da curva condutância-volume, que seria essa curva. Essas reações elas acontecem a partir da adição de um eletrólito a uma solução de um outro eletrólito, em que haverá a variação dessa condutância da solução. Em virtude da ocorrência, essa variação ela acontece exatamente em virtude da decorrência dessas reações iônicas dentro da solução. O princípio básico da titulação condutométrica ele é fundamentado na substituição de certos íons, com valor de condutividade característico, por outros de condutividade também diferentes. Existem três situações que podem ocorrer. Essa aqui é a primeira, em que a condutância ela decresce até esse ponto final.
Isso acontece se o íon do titulado ele apresentar uma mobilidade maior do que a do íon do titulante. Nesse segundo caso, nós temos que a condutância ela permanece constante, ou seja, inalterada, e isso acontece devido às mobilidades dos íons do titulado e titulante sempre serem praticamente iguais. Aqui nós temos, por fim, a terceira condição, que é o aumento, como podemos perceber, o aumento da condutância, e isso acontece se o íon do titulado possuir uma mobilidade menor que o íon do titulante. Em qualquer um desses três casos, como nós conseguimos perceber, em qualquer um desses três casos, o excesso do reagente ele causa a elevação da condutância após o ponto final. É isso mesmo. Como nós conseguimos perceber aqui, ó. Porque nós temos aqui já um momento que nós temos um excesso do reagente. A partir do ponto final, nós temos esse excesso de reagente, então a condutância ela começa a aumentar. As titulações potenciométricas, elas medem o potencial entre dois eletrodos, como veremos mais adiante da apresentação, em função do volume de reagente adicionado. Vale ressaltar que essas titulações elas são preferidas, pois elas são mais precisas que as manuais. E como também os equipamentos utilizados nesse tipo de análise ele é de baixo custo, então acaba que torna-se uma alternativa bastante viável para a realização de experimentos nos laboratórios, certo? Outro ponto também é que ela é extremamente útil para a caracterização de um ácido, em que o pH da solução ele é medido em função da quantidade de titulante adicionado. Bom, para isso, nós vamos ter um eletrodo, que ele consiste numa fina membrana de vidro, que ela é bem sensível ao pH, e ela está fixada na forma de um bulbo na parte inferior desse tubo de vidro. Na parte interna, vamos ter o eletrodo indicador constituído por uma solução de ácido clorídrico. Uma solução de ácido clorídrico saturada com cloreto de prata e um fio de prata. Enquanto na parte externa, nós vamos ter o eletrodo de referência constituído por uma solução saturada de cloreto de prata e cloreto de potássio. E a concentração deles vai ser com a concentração constante. E também o fio de pratas aqui, né? Que na verdade são esses fios de prata. Ambos esses eletrodos de referência são de contato elétrico com as soluções necessárias para a medida das variações do potencial da intérfase na membrana de vidro. Essa diferença de potencial resultante na intérfase dessa membrana de vidro, ela está relacionada com as atividades dos íons hidrônios em cada uma das soluções, e é por isso que nós conseguimos realmente fazer a medição do pH. A titulação potenciométrica consiste na medida do potencial entre dois eletrodos em função de volume do titulante adicionado, como eu tinha dito, certo? Até o ponto final, e esse é o objetivo dela, determinar este ponto final. Uma outra vantagem também que nós temos para este método é que, por mais que ele também seja um método demorado, em alguns casos, ela é uma técnica mais exata do que aquelas que nós empregamos os indicadores visuais que nós temos costumes de utilizar. E aí, principalmente no ponto em que com alguns indicadores nós não conseguimos ver todos os pontos de viragem. Nesse caso, nós conseguimos perceber e esse ponto ele ocorre até de forma um pouco mais rápida, dependendo do caso. A curva de característica da titulação potenciométrica, ela vai consistir em ter aqui no eixo Y os valores de pH e no X o volume na abscissa, né? Aqui seria a abscissa, os volumes de titulante adicionado. E aí o ponto final, ele é indicado quando ocorre essa variação brusca do pH, certo? Uma forma para poder minimizar o erro durante o procedimento potenciométrico é que a adição desse titulante ele seja em pequenas quantidades
E assim nós vamos estar também podendo obter uma maior quantidade de pontos na curva. Outra forma também seria de fazer a primeira e a segunda derivada, em que nós temos aqui a curva da primeira derivada, que ela é obtida com a razão entre a variação do pH e a variação do volume, e aqui nós teríamos o volume médio do titulante. O ponto final da titulação ele é obtido por essa extrapolação aqui, ó, nesse eixo, esse ponto máximo aqui. Para a segunda derivada, ela também é montada da mesma forma, em que nós temos aqui a variação do pH pela variação do volume, e essa segunda derivada ela vem a partir da primeira. E aqui nós temos, né, o volume médio resultante dos volumes utilizados na primeira derivada também. Esse ponto final da titulação ele é determinado quando a reta que cruza o lado positivo e o lado negativo passa pelo zero. Introduzir de forma integrada conhecimentos teórico-prático aos estudantes por meio da realização conjunta de técnicas de titulação condutométricas e potenciométricas, que são exatamente essas técnicas que eu tinha dito para vocês, estava explicando para vocês anteriormente. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre os procedimentos necessários para a determinação de ácido acético e clorídrico em vinagre. De início, eu vou falar sobre os materiais e reagentes. Vou começar pelo agitador magnético, água destilada, balão volumétrico de 100 e 250 ml, becker de 250 e 400 ml, bureta de 50 ml, hidróxido de sódio sólido, que será utilizado para preparar a solução titulante, pipeta volumétrica de 10 ml, solução de ácido clorídrico 6 mol por litro e vinagre comercial, que em conjunto serão utilizados para a preparação da solução adulterada. Também será necessário um condutivímetro, uma célula condutométrica, que neste experimento foi constituída por 2 eletrodos de platina separados por 1 centímetro de distância, e o pH-metro. Agora ao processo. Primeiro foi preparada a solução de vinagre adulterada com ácido clorídrico. Colocou-se 55 ml de vinagre comercial, 8,35 ml de ácido clorídrico 6 mol por litro e completou esse balão de 250 ml com água destilada. Transferiu-se 10 ml, uma alíquota de 10 ml desse balão para um outro balão de 100 ml que foi completado com água destilada. Deste balão transferiu-se 25 ml do conteúdo dele para um becker de 250, no qual se adicionou 75 ml de água destilada. Esse último becker de 250 ml, que nesse esquema aqui corresponde ao item B, foi utilizado como recipiente para a realização das titulações condutométricas e foi imerso em outro becker de 400 ml, que corresponde ao item C, contendo aproximadamente 100 ml de água. Essa imersão teve como objetivo minimizar o aquecimento da solução devido ao aquecimento promovido pelo agitador magnético. Neste becker foi também introduzida a célula condutométrica, o eletrodo de vidro, que já tinha sido calibrado com soluções tampão pH 4 e 7, e foi colocado também a barra magnética. Usou-se na bureta uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, que foi preparada dissolvendo aquele hidróxido de sódio sólido que eu mencionei em água destilada previamente fervida para que fosse eliminado o gás carbônico dissolvido. Essa solução de hidróxido de sódio não foi padronizada porque esse não é o objetivo do experimento. O experimento tem como objetivo comparar as duas técnicas e não determinar quantitativamente as concentrações. E foi adicionado de incrementos idênticos de 0,5 ml do titulante. Aqui temos a apresentação simultânea dos resultados obtidos para a titulação condutométrica e a titulação potenciométrica. Como já foi mencionado, essa região 1 vai diminuir a condutância devido à neutralização do ácido clorídrico, e o que ocasiona a diminuição dos íons H+.
Uma vez que o ácido clorídrico é totalmente neutralizado, começa a se ter a neutralização do ácido acético. E a condutância aumenta devido à maior presença de íons Na+, e devido à liberação também dos íons acetato. Uma vez que a neutralização do ácido acético termina, a condutância aumenta de uma forma mais abrupta, porque passa a se ter um excesso de hidróxido de sódio e, portanto, um excesso de íons hidroxila. Na curva de titulação potenciométrica, podemos observar que não houve um salto potenciométrico grande com a neutralização do ácido clorídrico devido à ação tamponante do ácido acético. A gente só pode observar aqui mais claramente o salto potenciométrico quando se dá o fim da neutralização do ácido acético. Para determinar o volume de base necessário para neutralizar somente o ácido clorídrico, é preciso fazer uma extrapolação dessas retas aqui na curva condutométrica. Mas como saber quais pontos utilizar na região 1, por exemplo? Bom, a curva de distribuição das espécies sobreposta à curva condutométrica nos permite ferir quando a porcentagem de ácido acético presente no meio é próxima de 100%, ou seja, quais os pontos em que somente o ácido clorídrico está reagindo com a base. Esta mesma distribuição também nos permite avaliar se está adequado o incremento de volume de titulante adicionado, porque a gente quer a maior quantidade de pontos experimentais na região em que a espécie que está dominando é o ácido acético protonado, porque assim a gente vai ter uma maior quantidade de pontos na reta que a gente precisa extrapolar do ácido clorídrico. E então, por exemplo, aqui a gente pode ver que se a gente adicionasse incrementos de 0,2 ml, por exemplo, nós obteríamos uma maior quantidade de pontos e, portanto, uma melhor extrapolação. Essa curva também nos permite avaliar uma vantagem da técnica de titulação condutométrica sobre a potenciométrica, que é a extrapolação linear desta região aqui permite determinar o ponto de equivalência sem a necessidade de utilizar muitos valores experimentais próximos à região do ponto final de titulação, o que é uma condição imprescindível na técnica potenciométrica. A apresentação simultânea dos resultados obtidos para a titulação condutométrica e da primeira derivada e segunda derivada da titulação potenciométrica nos permitem avaliar melhor o salto potenciométrico. A gente vê que na titulação potenciométrica fica muito evidente o salto na neutralização do ácido acético, mas a gente não pode dizer o mesmo com a neutralização do ácido clorídrico. Isso por conta da ação tamponante do ácido acético, que é um ácido fraco e tem uma constante ali de dissociação. Outra interessante que se pode fazer ao comparar a curva dos dois métodos é analisar os volumes de titulante gastos para cada ácido de acordo com o método de titulação. Na tabela 1 a gente tem esses dados e a gente pode observar que foi necessário um volume de hidróxido de sódio maior para neutralizar o ácido clorídrico na titulação potenciométrica do que na condutométrica. Isso indica que parte do ácido acético foi neutralizado antes de se ter o salto potenciométrico da neutralização do HCl, o que fica novamente evidente pelo fato de que foi necessário um volume maior para neutralizar o ácido acético na titulação condutométrica. Podemos concluir desse trabalho aqui ao integrar duas técnicas de titulação diferentes, a potenciométrica e a condutométrica. Este artigo introduziu de forma integrada conhecimentos teórico-práticos aos estudantes. Isso foi feito ao quantificar o ácido acético em amostras de vinagre adulterado, em conjunto com a construção de curvas sobrepostas, o que permitiu uma comparação das técnicas de maneira mais crítica, levando-se em consideração uma miríade de seus aspectos.
E aqui estão as nossas referências e um bom dia a todos.